Olá, alunos! Olá, alunas! Sejam bem-vindos à aula de Economia no programa Aprender e Estudar em Casa. Sou a professora Maria Nascimento Costa, a vossa professora de Economia do 12º ano. O pedido que eu tenho para fazer hoje é o seguinte: não esqueçam de se cuidar por si, pela sua família, pela sua cidade, pela sua ilha e por Cabo Verde. O sumário de hoje é o seguinte: conceitos associados ao produto que vamos continuar. Vamos ver PIB a preços correntes e PIB a preços constantes. Vamos ver a taxa de crescimento do PIB em termos reais e em termos nominais. E vamos ver o PIB per capita. Nós, na aula passada, vimos 3 conceitos associados ao produto. Quais são esses conceitos? Vocês estão a lembrar? Claro que sim. Vimos o produto nacional e o produto interno. Vimos produto a custo de fatores e produto a preços de mercados. E nós vimos o produto bruto e o produto líquido. Hoje nós vamos continuar a ver, começando com PIB a preços correntes e PIB a preços constantes. A diferença é que o PIB a preços correntes é quando os bens e serviços produzidos em cada ano são valorizados a preços desse mesmo ano. Enquanto que PIB a preços constantes, quando os bens e serviços produzidos nos diferentes anos são valorizados a preços de um mesmo ano, que é o ano base ou ano de referência. Quando nós calculamos PIB a preços correntes, nós temos o PIB nominal. Quando nós calculamos PIB a preços constantes, nós temos o PIB real. Vamos ver um exemplo para ilustrar o que significa calcular a preços correntes e a preços constantes. Vamos supor que nós temos produção de mandioca num determinado país, nos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019. Em 2016, a quantidade produzida de mandioca é de 100 kg. Em 2017 e 2018 é a mesma quantidade. E em 2019, de 120 kg. Em cada ano está ali o preço por quilograma. Se nós valorizamos a preços correntes, ou seja, produção de 2016 a preços de 2016, temos um valor de 15.000 escudos. Ao valorizar a produção de 2017 a preços de 2017, temos um valor de 18.000 escudos. Ao valorizar a produção de 2018 a preços de 2018, nós temos 25.000 escudos. E assim com 2019, que temos um valor de 30.000 escudos. Vocês podem constatar que o PIB deve traduzir o aumento de produção de bens e serviços. Mas se for a preços constantes, não conseguimos ver isso. Por quê? Vocês estão a ver que de 2016 a 2018, a quantidade produzida não aumentou. Mas, valorizando a preços correntes, com o valor dá a sensação que houve o aumento da produção. Esse aumento deriva-se de quê? Da inflação. Então, quando nós estamos a analisar preços correntes, não conseguimos ver a evolução do produto, precisamente porque nós temos o aumento do preço que vai refletir no produto final. Então, é preciso calcular a produção a preços de um ano base, que é sempre com o mesmo valor. Aqui nós temos os anos de 2016 a 2019, em que nós vamos valorizar a produção de cada ano ao preço de um ano base ou um ano de referência. Em Cabo Verde, o ano base que se utiliza agora é 2017. Então, vamos valorizar para cada ano o preço que se vigorava em 2007.
e em 2016, produziu em 2016 a preços de 2007, que era 80 escuros cada quilo, dá preços constantes de 8.000. Em 2017, dá 8.000. Em 2018, também dá 8.000. E em 2019, dá 2.600. Vocês podem ver que há preços constantes, porque nós estamos a valorizar com o preço do ano base, que não vai se alterar, aqui a inflação não aparece. A produção aumenta quando, na realidade, aumenta a quantidade produzida. Ou seja, vocês podem ver que de 2016 a 2018 não houve aumento de produção. Por isso, há preços constantes, que valorizamos sempre com o mesmo preço, fica 8.000. Só houve aumento de 2018 a 2019. Por isso, esse aumento também reflete em preços constantes, que passamos de 8.000 para 9.600. Então, a pergunta: se nós queremos saber se o produto interno bruto de um país está a aumentar ou não, devemos analisar os dados a preços correntes ou a preços constantes? E a resposta é óbvia. É claro que há preços constantes, porque ali não temos inflação. Se a produção aumenta, é porque, de facto, houve aumento da quantidade produzida. Então, vamos ver como é que nós passamos de preços constantes a preços correntes. Precisamos de um elemento que é o deflator do PIB. O que é o deflator do PIB? É um índice. Nós, no ano passado, estudamos um outro índice, que é o IPC, Índice de Preços no Consumidor. O IPC é um outro índice de preço que mede a variação do nível de preços entre o ano base e o ano corrente. Então, nós temos aqui a fórmula para calcular, mas é para pensar. O deflator do PIB vai ser igual ao quê? Como é que se constrói um índice, por exemplo, o IPC, que nós vimos no ano passado? No numerador fica o valor atual. No denominador fica o valor do ano base. Por isso, o valor atual é preços correntes. E no denominador fica o ano base, que é preços constantes. E vamos multiplicar por 100, encontramos o deflator do PIB. Com esta fórmula, nós podemos deduzir, calcular, em ordem ao PIB a preços constantes ou a preços correntes. Por exemplo, multiplicando o denominador por esse, fazendo a regra de 3 simples, vamos encontrar que PIB a preços correntes é igual a PIB a preços constantes vezes o deflator do PIB. Calculando isso aqui, nós podemos ver que PIB a preços constantes é igual a PIB a preços correntes sobre o deflator do PIB. Nós temos aqui o PIB a preços correntes e constantes de Cabo Verde no período 2015 a 2017. Vocês podem ver, aqui é a preços correntes, aqui é a preços encadeados, que é transformando preços encadeados precisamente porque foi feito de acordo com o índice encadeado, que no final vamos encontrar um resultado que é a preços constantes. Portanto, esses preços encadeados é preços constantes. Vocês podem ver onde é que nós vamos ver a evolução do produto interno bruto em Cabo Verde. Em constantes ou em correntes? Em constantes, em encadeados. Aqui que vamos ver se o produto interno bruto de 2015 a 2017 está a aumentar ou não. Então, podemos, a partir desses dados, calcular o deflator do PIB em 2015, usando a fórmula que nós vimos anteriormente. Vocês vão reparar bem os dados. Vamos calcular o deflator do PIB em 2015. A fórmula, o deflator do PIB em 2015 é igual a PIB a preços correntes de 2015, vamos a dividir por PIB a preços constantes de 2015, o resultado vamos multiplicar por 100 e vamos encontrar o deflator do PIB deste ano. Neste caso, PIB a preços correntes de 2015 é 158.699,1.
PIB a preços constantes de 2015 é 140.297 vezes 100, dá um valor de 113. E vocês já sabem que o índice não tem unidade, não se diz nem por cento nem unidades monetárias. O índice diz só o valor e pronto. O que significa esse valor que é o deflator do PIB de 2015? Significa que entre o ano base e 2015 houve um aumento de preço de 13%. Ou seja, se o deflator, como nós vimos no ano passado, quando nós calculamos o IPC, se o deflator for de 100, significa que não houve variação de preço entre o período base e o período atual. Se o deflator for inferior a 100, significa que houve diminuição de preço, ou seja, houve a deflação. Se o deflator for superior a 100, significa o que ultrapassar a 100 é o aumento de preços. Agora vamos ver um outro conceito associado ao produto, que é taxa de crescimento do PIB em termos nominais, que é preços correntes, e taxa de crescimento do PIB em termos reais, que é a preços constantes. Como é que se calcula a taxa de crescimento de qualquer variável? Nós chamamos de taxa de crescimento nominal de TXN, igual a o valor nominal num determinado período menos o valor nominal do período anterior, que vamos dividir pelo valor nominal desse período anterior e multiplicar por 100. E em termos reais, é a mesma coisa, só que em vez de valor nominal fica o valor real. Então vamos ver um exemplo para pôr em prática a taxa de crescimento do Produto Interno Bruto nominal e real de Cabo Verde entre 2014 e 2016. Vocês podem ver, aqui nós temos os valores do Produto Interno Bruto a preços correntes. Aqui nós temos a variação, porque taxa de crescimento também podemos chamar de variação percentual, porque existe a variação absoluta, mas aqui é a variação percentual. E ali nós temos PIB a preços constantes e a variação percentual, que é a taxa de crescimento. Vocês, em termos absolutos, é só fazer a diferença. Agora, essa diferença, em termos percentuais, corresponde a quanto por cento, que é a taxa de crescimento. Então, nós podemos ver como é que se conseguiu taxa de crescimento ou taxa de variação em 2016 de 4,5%. Como é que se encontrou este valor aqui? Então, vamos lá à nossa fórmula. Para calcular a taxa de crescimento de um valor que é nominal, porque é corrente, vamos fazer o valor nominal do ano que nós queremos, neste caso 2016, menos o valor nominal do ano anterior, que é 2015, e dividir pelo valor do ano anterior, que é 2015. Vamos substituir os dados à fórmula. Fica o valor nominal de ano T, que é o ano que nós queremos calcular, é 2016, 165.782, menos o valor do ano anterior, 158.699, a dividir por esse valor, multiplicado por 100, vocês podem ver que dá um valor aproximado de 4,5%. Portanto, esse valor é que está aqui. Saber calcular taxa de crescimento é muito importante, porque utiliza-se na vida real, em qualquer momento que precisamos saber como é que se cresceu em termos percentuais de uma determinada variável. Por exemplo, se nós temos uma importação em 2017 de 1.000, em 2016 de 500, como é que nós vamos ver em termos percentuais como é a taxa de crescimento? É o valor de 2016 menos o valor de 2015 a dividir pelo valor de 2015. O resultado multiplicado por 100, vamos ver a variação percentual ou a taxa de crescimento. E o último conceito é o PIB per capita, que é um indicador que nos diz, em média, o valor do produto por pessoa. E a fórmula de calcular o PIB per capita é o Produto Interno Bruto a dividir pela população total.
Nós temos ali a evolução do PIB a preços de mercado e PIB per capita de Cabo Verde no período 2011 a 2016. Vocês podem ver que o PIB per capita tem estado a aumentar de 2011 a 2016 e isso é bom sinal. Posto isto, vamos aplicar esses conhecimentos fazendo um pequeno exercício. O exercício que nós temos para hoje é o seguinte. Exercício 1. O PIB, quando calculado a preços correntes, a opção A revela o valor real da produção. B incorpora o valor da inflação. C revela a evolução das quantidades produzidas. D incorpora o valor das importações. Qual é a opção correta? Vamos lá. Aqui vocês não precisam de muito tempo. A resposta é, você já tem? É a opção B. Todo mundo respondeu assim? Ótimo. O PIB, quando calculado a preços correntes, que é o PIB nominal, nós vimos que incorpora a inflação, tem a inflação. E por isso não dá para concluir se um país está a aumentar ou se a riqueza do país está a aumentar ou a diminuir, analisando o PIB a preços correntes, precisamente porque o aumento poderá ser devido à inflação. Vamos lá ao exercício 2. Considere os seguintes dados sobre a economia cabo-verdiana em 2017. Nós temos PIB a preços correntes, esses valores em milhões de escudos cabo-verdianos, e o deflator de PIB, que é 113,6. Com base nos dados do quadro, vocês vão determinar o valor do PIB a preços correntes, ou seja, nós temos PIB a preços constantes de 2017, vocês têm o deflator de 2017 e nós queremos PIB a preços correntes de 2017. Vamos lá, aqui vocês vão precisar de 1 minuto para fazer. Vamos lá fazer. A resposta vocês já têm? Acho que sim. Vamos ver se fizeram assim. Nós vamos colocar a fórmula de calcular o deflator do PIB, que é PIB a preços constantes, a dividir por PIB a preços correntes vezes 100. Vamos substituir os dados. Portanto, o deflator nós já temos, vamos substituir. Nós temos também PIB a preços constantes, vamos substituir ali pelo seu valor. O que é que eu vou fazer agora? Eu tenho 100 a multiplicar por um número, posso mandar o 100 para o primeiro, está no segundo membro a multiplicar, vou mandar para o primeiro membro a dividir. Já com o resultado fica 1,136. O passo seguinte é fazer a regra de 3 simples, que vocês já sabem. Fazendo a regra de 3 simples, já agora apresentando o resultado, nós temos que PIB a preços correntes dá 173.054,8 milhões de escudos. Fizeram assim? Boa! Então, posto isto, eu vou passar um pequeno trabalho de casa que vocês têm que fazer sobre esta matéria de hoje. O trabalho de casa de hoje é este aqui. O quadro seguinte apresenta os dados referentes à economia de um país no período 2017 a 2019. Vocês têm o PIB-PM, que é PIB a preços de mercado, a preços correntes, que é 200 mil. Vocês têm a taxa de crescimento nominal anual
de 2018 e 2019. Vocês vão determinar os valores de A e B. Ou seja, vocês têm PIB de 2017. Vocês têm taxa que cresceu de 2017 para 2018. 200. De 2017 a 2018, cresceu a uma taxa de 2%. Então, eu quero saber qual é o valor de PIB a preços correntes em 2018. Encontrando o valor de 2018, eu sei que esse valor cresceu a uma taxa de 4%. Então, qual será o valor de 2019? É só usar a fórmula de taxa de crescimento, substituir os dados, resolver e vocês vão encontrar o resultado. Vocês já sabem que se têm dúvidas é só perguntar aos vossos professores de economia. De hoje, nós vimos 3 outros conceitos associados ao produto, que é o PIB a preços correntes e PIB a preços constantes. Nós vimos taxa de crescimento de PIB nominal e PIB real, e nós vimos PIB per capita. Sendo que PIB a preços correntes é quando nós valorizamos a produção com o preço do mesmo ano, e PIB a preços constantes é quando nós valorizamos a produção com o preço de um ano base ou um ano de referência. Nós vimos que para passar de PIB a preços constantes a preços correntes, nós precisamos do deflator do PIB, que é um índice que mede a variação de preços entre o ano base e o ano corrente. E vimos também como é que se calcula a taxa de crescimento do PIB real e do PIB nominal, que a taxa de crescimento que nós utilizamos para medir qualquer variável, que é o valor atual menos o valor anterior, a dividir pelo valor anterior e vamos multiplicar por 100, vamos encontrar a taxa de crescimento, que também se diz taxa de variação ou apenas variação percentual. E por último, vemos o que é o PIB per capita, que é a produção por pessoa, e calcula-se dividindo o produto interno bruto pelo total da população. Chegamos ao fim da nossa aula de economia de hoje. Muito obrigada pela vossa atenção, pela vossa presença e conto convosco na próxima aula. Chegamos ao fim da nossa aula de economia no programa Aprender e Estudar em Casa.